Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Forte abraço a todos os nono anos do município, tá certo? Da Rede Municipal da Educação, aquele abraço a todos vocês. Vamos para mais uma aula de geografia, tá bom? Vamos falar sobre um assunto bastante interessante e contextualizado, que são os mapas temáticos, tá certo? Que vamos falar sobre a funcionalidade deles e a importância, né, que esses mapas têm no nosso dia a dia, têm na nossa vida. Isso é bastante importante. Então, quando falamos em mapas temáticos, a gente está falando de mapas que trazem informação, né? Ele traz uma relação, não importa o contexto, vamos dizer, ele traz número de pessoas, ele traz o número de extensão territorial, ele fala em relação ao emprego, ele fala em relação ao crescimento econômico. Então, quando falamos em mapas temáticos, ele é uma dialeta bastante interessante, que a gente trata o mapa como se fosse algo de sete bichos de sete cabeças, né? Ah, eu não consigo entender o mapa, eu olho. Não, o mapa ele já é uma forma simples de você entender a geografia de uma forma mais rápida e dinâmica. Ter mais ou menos uma noção de como se divide as regiões do país, do estado, do município ou do planeta, não importa. Então, isso é a centralização, isso é o que foca diretamente na questão dos mapas temáticos, essa necessidade, essa informação que é colocada, e ele traz uma relativa bastante interessante. Você se aprofundar ainda mais nas informações. Então, você já está olhando aqui o mapa do meu lado esquerdo, veja aí a região Nordeste, né? Norte, Nordeste, estou vendo aí, né? Cada cor representa um ponto e você já sabe. Vê como a informação já é direta. Região Norte, verde. Região Nordeste, azul. Você já consegue calcular já a informação direta. Tá? Então, é isso que o mapa traz, essa facilidade para você poder se informar dentro de alguns minutos observando ele e trazer aquela informação precisa. Por isso que é bastante usado, principalmente em planilhas, e também o IBGE utiliza bastante, né, para poder mapear o Brasil e a gente poder também entender o nosso espaço geográfico. Eu acho que isso os pontos bastante interessantes dentro da geografia é a questão dos mapas. E isso ao longo do tempo vem evoluindo, tá? Então fica aquela interrogação. A primeira, cartografia. A cartografia, ela tem tudo a ver, né? A parte cartográfica, a criação dos mapas, o estudo da própria geografia em relação à produção de um mapa, a cartografia está ali presente, observando todas as revoluções que existem, no caso, e usando esses conceitos tecnológicos para poder melhorar ainda mais o estudo da própria geografia, né? Tem alguma ligação com a geografia? Claro que tem, né? Os mapas temáticos eles têm ligação direta com ele é a própria geografia em si. E a geografia, depois de muito tempo, ela se torna algo indispensável para a vida humana. A gente poder entender o comportamento humano, o fluxo migratório que se teve durante todo o processo histórico, juntamente com a geografia. Então, por isso que a geografia e a história elas trabalham de mão dadas, as duas. A informação que é dada juntamente com a geografia, ela traz esse contexto, tá certo? E você estudar mais o espaço geográfico, entender mais sobre ele. Né? E para que serve? Uma informação mais direta, precisa. Você, igual eu falei anteriormente, o mapa ele é expressivo. Você olha para um mapa, você já consegue reter a informação. Então, existe uma necessidade direta para você conhecer um mapa. Você precisa estudar, né? Muito não. Você, tendo um conhecimento básico, você acaba se aprofundando em relação ao mapa. Apesar que hoje temos outras revoluções tecnológicas, né, presente para essa área, graças a Deus, e vocês facilitam mais. Qual é a sua utilidade prática? A gente conhecer, chegar a um ponto, né? Conhecer mais sobre sua região ou sobre aquele ponto ali específico que você queira conhecer. Então, quando você está com dúvida, eita, onde fica... Rapaz, onde é que fica a Índia? Eu não sei. Continente. Você vai lá, pega um mapa, mundi, você já dá uma olhadinha lá, você já vê quais são os países fronteirísticos, né? E vê a localização da Índia. Então, isso traz informação direta para você. Isso é a necessidade dessa questão dos mapas temáticos, que eles são temáticos, eles têm de diversa forma. Eles vêm de diversas cores, são coloridos e são bastante animados. E eles trazem essa informação precisa, que na maioria das vezes a gente não consegue encontrar, né, em todos os lugares. Mas vamos lá. Cartografia é a técnica de confeccionar mapas. Então, os mapas vêm através da cartografia. A cartografia é um estudo gerado no espaço geográfico onde a gente possa analisar a questão do tamanho do território, tá certo? E a questão da sua população.
Isso ajuda muito, né, a entender. E a subdivisão, né? A gente nunca trabalhou com essa questão de cartografia. A cartografia ela surge já para poder facilitar. E é um estudo bastante evoluído, tá, pessoal? E também a arte de construir mapas a partir da observação diretas ou de empregos dados a algo. Então, eu quero construir um mapa em relação ao quê? A questão do desemprego, em qual área tem mais a elevação de desemprego. Junto agora na pandemia, vocês observaram muitos mapas que eles estavam mostrando muito essa questão. As regiões que têm um número mais alto, né, de infectados pela pandemia, pelo Covid, vocês perceberam lá, né? E na TV passava isso e facilitava a vida das pessoas que estavam lá observando. Então há essa necessidade. E a cartografia ela representa o quê? Poder. É o quê? Uma estratégia de guerra. Todo, todo, é, todo contexto voltado para a guerra, desde o período dos romanos, juntamente com vamos se dizer, na Idade Média, a gente já percebia, né? Junto ali a questão da cartografia, a necessidade de montar uma estratégia de guerra para poder chegar até seus inimigos. Era através da cartografia que fazia isso, tá certo? Conhecer os pontos de riquezas naturais também, isso é um ponto bastante importante, né? Apontar os melhores espaços para as atividades agrícolas, e isso também tem essa questão da cartografia, região Cerrado, da Caatinga, quais são as regiões melhores, né? Então, existe um contexto dentro da cartografia que é a necessidade de trazer aquela informação mais precisa, tá certo? Vamos lá. Apresentação da superfície terrestre. A gente pode conhecer bastante sobre a questão da representação cartográfica também através de quê? Através de globo terrestre, a superfície da Terra, né? Apesar que a Terra não é no formato de uma esfera tão redondinha. Existe uma teoria que ela é igual uma bolinha de papel. Você chegar em casa, você que está em casa, pegar um pedaço de papel, embrulhar na mão, né, fazer uma bolinha e pode colocar assim. Não vai ser igual, é claro, mas toda aquela imperfeição que existe na bolinha é igual ao planeta, né? Isso é uma teoria bastante simples. E também tem os mapas direto, né? Mapa direto, aquele que tem bastante na escola, que a gente trabalha mais, né? É mais prático, é mais direto, mais preciso. Como é uma necessidade só de localização, essa questão desses mapas a gente já vai diretamente a ele. A gente consegue contextualizar os pontos que a gente está querendo de informação. Então facilitou muito a vida dos seres humanos e também cada vez mais evoluiu, né, a necessidade. E a gente tem a pré-história também, né, que rapaz, a gente falando de cartografia já existia essa necessidade de localização no espaço, né? Desenhar caminhos em pedras ou em paredes de caverna, isso era bastante comum. E vocês podem ver isso aí nessas representações. A gente não, eles não contextualizavam, né? Hoje temos um comportamento diferente. Tudo que a gente faz hoje a gente consegue traçar um mapa mental. Mas naquele período as pessoas não tinham essa mesma capacidade. Mesmo assim, também não pensavam em um mapa, pudesse escrever em uma folha, né? Celulose. Muito difícil. Mas, graças a Deus, ao longo do tempo do processo histórico, a gente percebeu a necessidade de aprender a se localizar. Então, a evolução da cartografia, ela também está nas notas de representação e era bastante figuras relativas no cotidiano dos grupos primitivos e que eram registradas em locais mais próximos, né, da sua localização ou tribos. Então, ele sabia para onde iam e ele sabia para onde voltar novamente, porque tinha todo um trajeto que era traçado ao meio do caminho, né, para fazer um processo cartográfico de entendimento. Tipos de mapa. Os mapas, existem vários tipos de mapa. A gente tem um mapa temático, esse aí que vocês estão vendo aqui, que a gente consegue entender os biomas, tá certo? E também temos o quê? Os mapas relativos à questão das rodovias, tá? Rodoviário. É bastante interessante. Você quando vai fazer uma viagem, vou daqui para o Rio de Janeiro, vou para Rio Grande do Norte, você sempre se utiliza de um mapa rodoviário, que é o mapa básico. E o mapa temático é o que a gente mais vê nos livros de história, de geografia, perdão. A gente começa a entender mais ele quando a gente fixa o olho, a gente já consegue entender os biomas, a gente já consegue entender a região mais seca, a região que tem problemas econômicos e vice-versa. Então é necessidade. Então, e também tem os mapas que também são temáticos, que voltados também à questão das regiões. Tá? Fácil entendimento, porque até essa forma dinâmica colorida que ele tem facilita o nosso dia a dia. E para finalizar aqui temos o mapa físico, tá certo?
Vamos lá. Uma outra trouxe algo bem curioso. A visão, né, hoje que temos do mapa, né, do globo, o entendimento diretamente, eu trouxe até uma representação da localização do Japão e como o Japão, né, o pessoal lá no Japão, até hoje algumas pessoas ainda consideram essa visão. Eles consideram o Japão o centro, tá certo? O centro do planeta, o centro do mundo, vamos se dizer. Vou usar um linguajar mais simples, tá? O centro do mundo. E na verdade não é. A gente sabe que a localização do continente asiático do Japão se encontra ao lado direito nosso. Na visualização de um mapa, sim, certo? Então ele se localiza no Oceano Pacífico, né? A gente diretamente vê e quando eles liam o mapa, porque esse mapa é bem mais antigo, tá, pessoal? Algumas pessoas no Japão ainda se utilizam desse mapa e acham que a localização central é o que faz com que o Japão esteja no centro do mundo, mas não está no centro do mundo, tá certo? Não está no centro do mundo, então é só apenas uma visão antagônica, né, que foi criada em cima disso aí e de certa forma deixa as pessoas mais confusas, né? Eu trouxe isso para vocês verem como era visto a questão da cartografia dos mapas. Então, o Japão, para ler um mapa lá até a gente percebeu até 1950, nas escolas era ensinado, o aluno estudava via o Japão ao centro. Estão vendo aí que está circulado em vermelho. É um assunto bastante simples, mas bastante interessante. É um conhecimento extra para vocês, tá? E também a gente teve uma revolução aí, né, das tecnologias, né, para poder se localizar, tanto na questão das embarcações, na chegada até o continente americano, né, na chegada da expansão tecnológica pelo planeta, com a necessidade também de cartografia. Os mapas estavam ali presentes, juntamente com essa questão bem simples de entender o continente. Então, eu destaco a questão dos mapas como um ponto central para a evolução da humanidade dentro do processo geográfico. Então, a geografia ela tem um papel representativo na vida das pessoas, né? A gente só conhece o espaço geográfico, só conhece as pessoas, só conhece a movimentação da população e os civis que aqui se encontra a partir do momento que a gente se dedica a entender mais um pouco da geografia. E essa parte, a geografia, ela passa isso para nós de um jeito muito simples e bem fácil. E também temos o quê? Mapas digitais, que também ao longo do tempo vai crescendo cada vez mais, né? E isso contextualiza o quê? Um sistema bastante amplo. A aerofotogrametria também, que é bastante importante, que vocês podem utilizar aí, estão vendo? São imagens hoje que a gente temos de drone. Hoje a gente tem drone, né? Antes fazia com pequenos aviões de pequeno porte para fazer mapeamento naquelas áreas. E eles tinham como estudo a questão dos relevos também, a representação de matas nativas. Isso facilitou muito. E hoje também a gente temos o que? O mapa digital, que são as regiões metropolitanas, por exemplo, do Recife, tem uma representação bastante interessante. Vejam só, né? Vocês veem a densidade demográfica de construção civil já na margem litoreira. Dá para você entender mais um pouquinho sobre a geografia de um modo mais simples. E graças a Deus, a geografia ela tem um contexto, que é trazer informação para você de sua região e você entender mais o que está acontecendo no espaço geográfico, tá? E o sensoriamento remoto também, tá? Que é o estilo aí que eu falei, que é informações que são trazidas de drones, tá certo? Até os satélites também trazem informações precisas. Então, se você colocar aí no Google agora imagens, né, da Terra em tempo real do planeta, você vai ver aquele circulando de forma bem lenta, nem tanto ele, as nuvens. Mas você tem essa imagem real. Isso é bastante interessante. E também, algo bastante interessante, o GPS, que mudou o estilo de vida das pessoas e, graças à cartografia, facilitou muito. Hoje, para fazermos uma viagem para uma cidade desconhecida que a gente nunca chegou aí lá, né, você vai se utilizar de quê? De um GPS. É só colocar a rota, né, traçar a rota, e ele vai deixar você no lugar exato. E ele faz um processo dinâmico que é em tempo real. Ele tira você de rotas que esteja com elevação de trânsito, ou vamos dizer, um trânsito mais denso, mais parado. Ele cria rotas. Então, isso também facilitou o dia a dia das pessoas, facilitou a vida das pessoas, facilitou o contexto das pessoas. Então, o bom da geografia, pessoal, para essa aula de hoje que eu quis deixar aqui, é a importância desses mapas temáticos, como ele faz parte da vida das pessoas, tá certo? Nosso dia a dia, que é bastante necessário. Fechando nossa aula de hoje, tá certo? Fechando
esse ano letivo. Então, eu quero agradecer pela presença de todos, tá certo? Um forte abraço e fiquem com Deus e sucesso.